Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Unicesumar, sejam bem-vindos a esse encontro. Vamos ter uma noite interessante, falando de assuntos também, da mesma forma, bem interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar. Queria entender aqui quem já é aluno nosso, quem fez a sua matrícula. Legal, muito bem. E quem é de Gaspar? Legal. E de Indaial? E de Blumenau? Aí, ok. Bom, meu nome é Adriano Albano, eu sou diretor e proprietário das unidades aqui da Unicesumar da região, Blumenau, Indaial, Gaspar, também de Joinville, onde estávamos ontem lá, fazendo a nossa formatura, a unidade de Jaraguá do Sul, também uma unidade no Paraná e 2 unidades no Ceará. A Unicesumar é uma instituição muito grande, mas 8 dessas unidades são unidades minhas, e a gente já vai contar um pouquinho dessa história também para vocês. E hoje nós vamos falar do mundo e a universidade digital. Vamos falar um pouquinho das mudanças que o mundo teve em função das facilidades, da tecnologia, os benefícios da tecnologia, e o que a educação, o que a universidade tem a ver com isso também. Se mudou, como mudou, e se isso foi bom, se foi ruim. Vamos falar um pouco sobre isso também, ok? Então vamos lá. Mundo digital e tendências, o primeiro assunto que nós vamos falar. Depois a educação digital e o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Nós vamos ver como que se estuda no digital, como é que é o dia a dia de quem estuda no EAD, como é que são as ferramentas em relação a isso. A gente vai desmistificar algumas coisas também. As pessoas imaginam que é de uma forma, e a gente vai mostrar que mundo maravilhoso que é esse mundo digital na educação. Nós vamos falar depois de indicadores de qualidade. Como é que vocês descobrem que uma universidade ela é boa ou ruim? Como é que você descobre se um curso é bom ou ruim? Perguntando para a instituição, todo mundo vai falar que é a melhor instituição, não é? Mas você tem outras maneiras de você pesquisar isso, tá? Site do MEC e outros fatores para você ter sempre a certeza da escolha. E até para você cobrar a sua instituição de ensino também, tá? Então, primeiramente, nós vamos começar falando quem somos, Quem é a Unicesumar? Para você conhecer um pouquinho mais dessa instituição. É uma instituição já de 30 anos de história, tá? Sua sede era Maringá, agora já faz parte de um grupo maior ainda, mas ainda continua sendo grande parte aí de toda a produção de conteúdo em Maringá, no Paraná. E aqui está, inclusive, aí a imagem da sede da instituição, que é gigante. Quem tiver a oportunidade de algum dia visitar a nossa unidade lá, o pessoal recebe sempre de braços abertos, você se perde ali dentro mesmo, tem muita coisa legal, tem um hospital veterinário, tem atendimento odontológico para a população, tem atendimento jurídico, tem fisioterapia, enfim, assim como uma universidade deve ser, prestando serviços, inclusive, para a comunidade. Tem hotel, escola, restaurante, escola, olha só que legal. Então, em função de várias áreas que ela atua no ensino presencial, e aí, com toda essa qualidade já no ensino presencial de muitos anos, para a educação à distância também para todo o Brasil. Hoje é a 4ª maior universidade do Brasil. Hoje nós temos quase 3.000 instituições de ensino no Brasil. Nós somos, como Unicesumar, a 4ª maior universidade do Brasil. Então, é uma universidade gigante. Tem mais ou menos aí em torno de 500 mil alunos, porque agora teve a entrada de alunos, ainda não terminou a entrada, tem mais 2 semanas ainda com matrículas, na estimativa aí que chega em torno de 500 mil alunos, até talvez um pouco mais, na universidade como um todo. Tá? Então, realmente, é bastante alunos. E a instituição, ela tem toda a estrutura na sua matriz, como vocês podem ver aqui, uma grande estrutura para cursos na área de saúde, para cursos de medicina, e a gente faz questão de falar, porque não é toda universidade que ela consegue ter, por exemplo, curso de medicina. Nós estamos falando de medicina, curso presencial.
Nós somos a segunda maior universidade do Brasil com o número de vagas autorizadas em medicina. Você tem que ter uma estrutura muito grande para você conseguir autorização para poder oferecer medicina. Você tem que ter muita qualidade, muita seriedade para que você tenha realmente essa autorização. E ainda você ter esse número de vagas autorizadas é porque você é uma instituição muito séria e faz um trabalho há muitos anos de uma maneira muito séria. Então, é um dos cursos, mas é realmente um curso de referência. Ele está, inclusive, no Guia do Estudante da Editora Abril, na sua última edição, como um dos melhores do Brasil. E aí tem curso de medicina veterinária, você pode ver, tem simplesmente um cavalo ali deitado numa mesa de operação, sabe? Não é só para pequenos animais, né? E aí, também tem a estrutura no Brasil inteiro. São mais de 1.000 unidades no Brasil inteiro, pela educação à distância. Há muitos anos atrás, o reitor da instituição, ele tinha dúvidas se a instituição entraria na educação à distância. Porque ele já trabalhava há muito tempo com presencial, com muita qualidade, e ele não sabia se ia conseguir manter uma qualidade do ensino presencial. Até porque a educação à distância era algo muito novo, né? Então, ele era meio contra. Pô, acho que não vamos fazer esse negócio não, isso é feito de qualquer jeito. E até que convenceram ele, sim, vamos entrar na educação à distância e vamos fazer o melhor. Vamos continuar com o mesmo nível de qualidade e seriedade que a gente tem no ensino presencial. E isso é até hoje. Ela conseguiu manter o mesmo nível de qualidade de muitos anos no ensino presencial na educação à distância. Então são 1.000 unidades no Brasil inteiro e também no exterior, olha só. Emirados Árabes, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Suíça, são unidades da Unicesumar. Se um dia você estiver viajando em um desses países, visite a Unicesumar, você pode inclusive utilizar dessas unidades. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que tem a ver com realmente essa quantidade de polos no Brasil? Você pode utilizar qualquer unidade no Brasil para estudar, para fazer prova, né? Então são unidades que você pode usufruir, tá? E além de que o seu diploma, gente, reconhecido em todo o território nacional, a marca sendo conhecida, né, globalmente, isso é bastante interessante também, como validade, né, e como representatividade de um diploma. Tem instituições de ensino que muitas vezes são conhecidas só numa região. Você sai a 100 quilômetros daqui, ninguém nunca ouviu falar. Então, é uma universidade também, né, de referência em todo o Brasil. E aí, nós formamos, aí estamos falando de alguns números aqui, 10.000 alunos por ano. Isso é uma quantidade, tem instituições que nunca tiveram em toda a sua história essa quantidade de alunos. Nós formamos, entregamos diploma para 10.000 alunos por ano, tá? Esse número está aumentando. E aí temos toda uma estrutura para a educação à distância, né? Os melhores estúdios, a gente vai ver um pouco sobre isso também, quando a gente falar um pouco da metodologia. Nós temos também equipamentos de grandes redes de TV para uma qualidade de sinal, isso são todos investimentos. Temos o maior data center da América Latina para que, né, os dados sejam preservados, para que a velocidade de transmissão de aulas, por exemplo, aconteça. Então, tudo isso faz parte da estrutura da instituição como um todo. Então, dando uma pequena introdução aí do que é a instituição, vamos falar agora do assunto, né, da nossa palestra. Vamos falar de evolução. Evolução pensando ainda no nosso mundo, no nosso dia a dia. Aqui uma foto de uma cozinha de muitos, muitos anos atrás. Uma maneira bem rústica, como é que era a cozinha antigamente. Então, um lugar onde se fazia o fogo, algum recipiente que você pudesse colocar comida, água para ferver, enfim. E você tinha aqui, né, de um modo bem rústico, uma cozinha. Realmente de muito tempo atrás. E como é que uma cozinha evoluiu com o passar do tempo? Ela é diferente hoje? Sim, ela é muito diferente dessa cozinha aqui. Hoje a cozinha, ela é totalmente tecnológica. Você aperta um botão aqui, sai fogo, né? Rapidamente, né? Bem rápido ali. Você tem aqui uma caixa onde você gela e conserva os alimentos. Você tem outra caixa aqui que você vai assar, né, o alimento. Você tem lava-louça e assim por diante. Tudo isso na base de um simples toque. Tudo isso é tecnologia. Então você conseguiu melhorar uma cozinha, aquilo que a gente usa no dia a dia, com
muita tecnologia, ok? E aí, não foi diferente em relação a várias outras coisas, né? Olha isso aqui, esse jornal de muitos anos atrás também, colocando aqui, incrível, Nokia lança celular que envia mensagem de texto para outro celular. Você só usava o celular para ligar, né? Mandar mensagem de texto é uma coisa incrível. Hoje a gente nem usa o celular mais para ligar, né? Ninguém mais liga para ninguém, né? Então, antigamente você só usava para ligar. Então, hoje você faz tudo menos isso. Curso de datilografia, o que mais tem aqui? Olha só, disquete. Acho que 99% de vocês aqui talvez não saibam nem o que é isso. Inclusive, tinha uma versão anterior desse disquete aqui, que era um flexível, que era para guardar, né, arquivos, que hoje a gente guarda, nem é mais num pendrive, sim na nuvem. Então é isso. Ó, aprenda a compactar uma música para caber em 3 disquetes. Uma música, você precisava 3 disquetes para isso. Mudou alguma coisa? Claro que mudou, né? Estou sendo bem radical aqui. E aí, como é que era uma locadora, né? Aqui uma revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, dizendo que era um grande negócio você abrir uma videolocadora. Claro que também é de muito tempo atrás. O que aconteceu com as locadoras? Fecharam. Não tem mais mercado para locadora. Você tinha que pegar uma fita, antes de devolver você tinha que rebobinar, mais uma vez eu estou falando grego para muita gente aqui, para você entregar, senão você pagava multa. Hoje, como é que você faz? Ninguém mais assiste dessa maneira, você assiste por streaming. Então, você está em casa ou no seu celular, no seu computador, você consegue assistir o filme que você quiser. Então, mudou muito, né? Empresas deixaram de existir em função, inclusive, de não ter percebido essas mudanças, né, em termos de tecnologia, né, mudanças de hábitos e assim por diante. Então, Netflix, por exemplo, mudou totalmente. Música, antes eu tinha que comprar um disco, um LP inteiro para ouvir, às vezes, uma música que eu gostava, o resto não tinha muita música boa, mas eu tinha que comprar o disco inteiro. Isso foi mudando, depois tinha a fita, e de repente você tinha o CD, e mudou ainda mais? Mudou. Hoje você consegue ouvir a música que você quiser, também, né, com simples celular e assim por diante. Arquivos, isso aqui é uma brincadeira em relação ao disquete, você não usa mais esse disquete, você salva na nuvem. Né? Uma maneira também diferente. Então a gente vê quantas coisas mudaram da forma como a gente fazia antes e como a gente faz hoje. Telefone. Por que esse telefone é verde? Para fazer uma associação, inclusive, com o próprio WhatsApp. Então a gente não liga mais. A gente tecla. Né? As pessoas não têm mais essa paciência, normalmente, de ligar. Normalmente você realmente digita. Anúncio de emprego. Poxa, você comprava jornal de domingo para ver anúncios de emprego, anúncios de carro. Mudou alguma coisa? Claro que mudou. Como é que você busca informação? Você tinha antes, inclusive, a enciclopédia Barça. Você não tinha o Google, você não tinha outras fontes, né, de consulta. Fotos, você tinha álbum de fotos. Hoje, que pena, né, que as pessoas deixaram, inclusive, de imprimir fotos, porque isso também, às vezes, se perde, né? Você poder imprimir, isso é legal também, né? Algumas coisas se perdem, mas dá para resgatar uma coisa ou outra. Mas as fotos a gente guarda, normalmente, no Facebook, no Instagram, na verdade, o Facebook está meio acabando, né? No Instagram, enfim, na rede social, de alguma forma aí. A Kodak, ela mudou totalmente o mercado. Antigamente, cada esquina tinha a marca Kodak. Ela era muito forte. Então, você comprava filme, máquina fotográfica, revelava e tal, comprava filme de 12 poses, 24, 36, tirava foto, você não tinha a menor ideia como tinha saído, tinha que esperar revelar para depois saber como tinha saído a foto, e às vezes, de repente, você descobria que tinha queimado tudo, e assim por diante. Hoje, né, bem diferente. Só que é engraçado que a Kodak, ela não percebeu a mudança do mercado. E já tinha a fotografia digital, a máquina digital, a própria Kodak tinha esse produto, mas ela não acreditou que o mercado fosse realmente mudar, fosse avançar para a fotografia digital. Então ela não investiu nisso. Falou, não, isso aqui é para brincar. O que a gente faz há muitos anos com qualidade é a fotografia aqui no papel fotográfico e tal, no filme. Então é isso que vai continuar e a gente não vai mexer. O que aconteceu? Kodak abriu falência. Então ela não enxergou essas mudanças do mercado. Por que eu estou fazendo um paralelo com isso? A gente já vai chegar lá em relação ainda a outras mudanças, inclusive na área da educação.
Isso aqui, ó, vai passando os anos, você vai ver que o que tem na mesa, ela vai sendo substituída pelo computador. Então, calendário, jornal, fax, mapa, enciclopédia, telefone, agenda, que mais? Post-it. Tudo o computador vai absorvendo com um aplicativo, né, com um programa. Vai sobrar alguma coisa aqui? Vai sobrar o óculos em cima da mesa, porque resolveu que eu deixar o óculos lá. Mas tudo mudou, né? Você realmente foi assumindo, você faz tudo pelo seu computador hoje. Não precisava ter aquele monte de coisa em cima da mesa. E aqui, o próprio computador também evoluiu, né? Antigamente o computador era meio chatinho lá, com um monte de letras. Depois ele passou a ser mais visual, né? O próprio Steve Jobs trabalhou muito isso. O próprio mouse, facilitar que que fosse mais uma experiência mais agradável também. E hoje a gente faz tudo pelo computador, né, gente? O computador que eu falo, não necessariamente este computador, mas este, né? Isso aqui é um computador de bolso, que tem mais tecnologia que o primeiro foguete que foi para a Lua. A gente tem na nossa mão aí muita informação, muita tecnologia. Então a gente faz tudo hoje pelo celular. São vários os aplicativos e cada vez mais aplicativos sendo criados para facilitar a tua vida também, né? Eu queria que você prestassem atenção nesse vídeo que eu vou passar. Esse vídeo está um pouco desatualizado. Ele já tem uma versão nova na internet. Mas a versão nova eu não achei tão impactante. Por mais que ele tenha informações mais atualizadas, este é mais impactante. Então não dê bola para algumas informações. Não, mas peraí, isso aqui já passou, isso aqui ele está falando de um ano que já, né, como se fosse futuro, mas já passou tal. Não dê bola para isso, dê bola para a informação para você ver como as coisas mudam rapidamente. Ele é impactante nesse sentido. Vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros.
Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagino que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Legal, né? Quanta mudança anunciada, quanta mudança que pode vir a acontecer. E é legal que no vídeo ele fala uma coisa. Se você está pensando no negócio no futuro, se ele não funcionar com o seu celular, esqueça a ideia. Guarde essa informação. Até porque hoje, a gente tem realmente tudo na palma da mão, né? Aqui, ó, assisto um filme, alugo aí um
um local para ficar em qualquer lugar no mundo, acesso ao meu banco, peço um Uber, enfim, você tem tudo aqui, inclusive a sua faculdade. Vamos falar já um pouco mais na sequência. Aí metaverso. Metaverso, se falou muito do metaverso, agora até a procura no Google diminuiu um pouquinho, porque vem aquela expectativa toda. Será que vai acontecer? Será que não vai? Será que vai acontecer na velocidade? Gente, uma hora realmente vai acontecer. E o que é o metaverso? Inclusive, quem quiser até entender um pouquinho mais, procure no Google Walter Longo, metaverso, que ele fala bem interessante, de uma palestra bem interessante sobre o metaverso. Que é você, uma outra realidade, uma realidade virtual, você estar lá presente como o seu avatar, o seu personagem, e você ser o que você quiser lá. E você ter, neste universo paralelo, relacionamentos, você ter até mesmo compra, questão comercial mesmo lá, tem gente vendendo terrenos no metaverso, tem gente vendendo bolsa que só existe lá, e a bolsa custa caríssimo, mas o seu avatar vai ser o único que vai ter aquela bolsa ou aquele tênis. É um troço bem louco, que está realmente acontecendo, mas não sei se exatamente na velocidade como imaginavam. Mas é uma evolução daquilo que é o nosso universo hoje, daquilo que é a rede social, né, daquilo que a gente quer tentar mostrar, o que às vezes a gente não é, mas o metaverso ele vai até intensificar um pouco mais isso, com um avatar, com um personagem. E aí a gente vê, que está se falando bastante hoje, o ChatGPT. O que é o ChatGPT? Não sei se todo mundo já acessou, se alguém já acessou. Digite isso ali no Google, você vai achar ali a forma de você entrar, é muito rápido de você acessar esse chat. O que é o chat? É você conversar com alguém. Nesse caso, você vai conversar com um robô. E esse robô conversa com você, gente. Eu pedi, por exemplo, para esse robô fazer um texto para eu mandar para a imprensa sobre a minha palestra. Eu dei poucas informações, pouquíssimas informações. Eu me surpreendi assim, totalmente. Ele mandou um texto, uma matéria sobre a minha palestra. Falei, cara, de onde que ele pegou essas informações aqui? Algumas informações erradas, outras informações, a grande maioria corretas, mas ele fez todo um texto. Que é usado a inteligência artificial, que é um pouco daquilo que a gente procura no Google como informação, mas você vai perguntar para um robô alguma informação, você vai trocar ideia com ele, você vai pedir, por exemplo, crie uma história, fiz isso hoje, crie uma história para minha filha de 1 ano e 4 meses. Cria uma história sobre uma fazenda, sobre bichos. Aí ele escreveu uma frase só. Aí eu respondi, a sua história está muito curta. Eu queria algo mais, não sei o que tal. Me desculpe. Não, então, né, pela minha falha e tudo mais, então eu vou criar. Cara, ele criou uma história toda bem... Ele criou da vaquinha, que era não sei o que lá, que estava muito triste, daí a galinha fez isso aqui lá para deixar ela mais feliz, não sei o que tal. Tudo uma história. Eu falei, caramba. E é bem interessante, porque isso usa, então, a inteligência artificial, que é o próprio robô, de alguma forma, ele criar ou buscar informações para conversar com você. Isso tem algumas falhas hoje, isso é muito novo, mas isso vai evoluir muito. A gente vai ouvir falar muito disso e a gente vai usar de várias maneiras, inclusive para a área da educação. Hoje estão preocupados que se você quiser fazer um trabalho hoje, de repente a sua faculdade está pedindo um trabalho, se você pedir para o ChatGPT, o trabalho ele faz para você. E a faculdade não consegue identificar que foi plágio ou não. Só que nem tudo que ele vai colocar, porque ele não dá fontes de onde que ele buscou aquela informação, ele busca informações de várias maneiras. Então tem muita coisa que vai ser em verdade. Mas isso vai evoluir, vai chegar numa hora que de repente o trabalho vai estar muito melhor feito. Poxa, mas então as pessoas vão procurar isso e aí vão fazer, não vão acabar não fazendo o trabalho, não vão ficar aprendendo, não vão aprender com isso. Sinceramente, quem fizer isso e não estiver buscando aprender, talvez no futuro o próprio robô então te contrate para trabalhar e te pague um valor para trabalhar do que você, ao contrário, você ser o patrão do robô. É a escolha de cada um.
A tecnologia está aí, ela não vai sumir porque você não gostou do chat GPT. Ela vai evoluir e vai acontecer, e como você usa ela é que vai ser a diferença. Se você usar para você não precisar aprender na faculdade, a escolha é sua, você não vai evoluir. É a mesma coisa aquele que procura, eu quero procurar a faculdade mais barata. Tem muitas faculdades por 150, R$99 por mês. Você vai aprender alguma coisa? Não vai, gente. Mas são escolhas. Você quer aprender ou você quer pagar o mais barato? Você quer estudar ou você quer que alguém faça o trabalho por você? Então não é essa a preocupação. A tecnologia ela vai avançar, ela vai existir e vai ser usada para várias áreas. Mas isso aqui é uma baita de uma evolução. Bem legal realmente quando a gente entende como é que é a inteligência artificial. Mas assim, e na área da educação? Já que a gente fez um pouquinho uma ponte na área da educação. Até agora eu falei aqui de várias evoluções que aconteceram, várias coisas que a gente faz diferente do que a gente fazia antigamente. Muita coisa que ainda vai acontecer, mas quando a gente fala exatamente da área da educação, né? Uma grande maioria aí está começando a faculdade. O que mudou? A gente vê uma foto de uma escola de muitos anos atrás. Como é que era? Um monte de aluno sentado na carteira, estudando, e o professor na frente falando, certo? E aí a gente tem uma baita de uma revolução que a gente chega hoje e muda. E a gente tem um monte de aluninho sentado e o professor na frente falando. Mudou alguma coisa? Aqui não estou vendo mudança nenhuma. Talvez alguma coisa em relação à metodologia, mas o professor está na frente ainda falando e, não, mas porque na educação não dá para usar tecnologia. Eu preciso de um professor na minha frente, senão eu não aprendo. Às vezes a gente tem uma visão assim, tudo pode mudar, mas na área da educação não vou usar a tecnologia porque isso vai me atrapalhar. Aí o que acontece? Hoje as pessoas não aprendem da mesma forma como aprendiam antes. Ninguém mais aguenta ficar sentado numa sala de aula com o professor falando, 1 hora, 2 horas, 4 horas falando. O que vai acontecer? Você vai dormir. Hoje, inclusive, a indicação é que as aulas sejam mais curtas, sejam mais pílulas de aprendizagem, para você prestar mais atenção e você assimilar de uma forma melhor realmente o conteúdo, do que você ficar horas simplesmente ouvindo um professor falar. E um professor só falar, hoje, a troca de ideias, o professor, na verdade, é muito mais um mediador do conhecimento, onde ele vai estimular que as pessoas, que os alunos troquem ideias, façam trabalhos e discutam isso, que o aprendizado vai ser muito maior do que simplesmente você ouvir um professor falar e ir para casa e assimilar isso como uma verdade absoluta. Então, as coisas mudaram, as metodologias mudaram. Então, aquelas instituições de ensino que falam o seguinte, eu não mudo porque sempre funcionou desta forma. Vocês lembram da Kodak? Kodak não quis mudar porque sempre funcionou dessa forma. Tem instituições que eles não enxergam a mudança da tecnologia para a melhoria do aprendizado. E eu vou provar isso para vocês. E aí eu tenho uma imagem, aquelas pessoas que falam, não, aqui eu não vou mudar. É assim que eu sempre fiz. Talvez seja uma imagem de uma faculdade isso. E aí, eu fui fazer uma palestra, uma vez fui convidado para fazer uma palestra para falar sobre inovação. Para um grupo de jovens empreendedores que estavam lá no workshop, na verdade, discutindo vários temas sobre a inovação, e aí eu fui convidado para palestrar também. E aí eu fui fazer uma provocação. Eu cheguei afirmando para eles que, assim, gente, me fale o seguinte, por que a educação à distância não funciona? Cheguei afirmando isso. Eles, bom, não funciona porque eu não tenho professor na minha frente. Não funciona porque eu não consigo fazer perguntas. Não funciona porque o professor está distante, eu não troco ideias com outros alunos, porque o conteúdo não é atualizado, porque eu não tenho prática. Enfim, foi falando uma série de coisas de por que não funcionava. Eu falei, ok. Ao final, que eles falaram, eu fui item por item desmistificando aquilo, que é o que a gente vai fazer na sequência aqui. Você falou que não tem prática? Tem muita prática.
funciona dessa maneira. Você falou que não interage, você interage com muito mais pessoas do que numa sala de aula do ensino presencial. Você aprende com muito mais pessoas. O professor não está na tua frente, o professor está na sua frente, ele só não está no mesmo lugar que você. Você pode interagir, fazer perguntas com esse professor e aquela aula fica armazenada, fica guardada. Enfim, estou resumindo aqui o que a gente já vai passar daqui a pouco. Mas desmistifiquei tudo aquilo lá e no final eles falaram assim, nossa, é assim, eu não sabia que era assim. Aí assim, o que eu falei para eles? Vocês estão discutindo inovação aqui. E vocês têm a cabeça assim, ó. Vocês não conhecem nem mesmo aquilo que está à frente de vocês. E vocês não têm a mente aberta, muitas vezes, para entender isso. Então, para vocês, é assim que funcionava. O fato de eu explicar para vocês, nossa, é assim, nossa, que maravilha. Então, talvez vocês não estejam preparados, inclusive, para discutir inovação. E é o que a gente vai falar um pouco sobre isso. As pessoas... Eu trabalho com educação à distância há 18 anos, gente. Há 18 anos. Mas eu tenho 37 anos de trabalho. Comecei a trabalhar com 2 anos de idade. Né? Brincadeira, não tenho mais. Mas eu trabalho há 18 anos com educação à distância. Você imagina como é que era há 18 anos atrás. Né? Era muito novidade, né? Existia um preconceito grande, até porque eu realmente não conhecia. Hoje, já vai ver um pouco dos números aqui, não faz nem sentido. Mas as pessoas olhavam assim, você faz faculdade EAD? Como é que é esse negócio? Faculdade EAD? E aí, a gente pegando até um tempo mais recente, essa revista Veja aqui, exatamente 1 ano antes de começar a pandemia, saiu uma capa na revista Veja, deixando em dúvida o fato de se aprovar, né, de se discutir a própria telemedicina. 1 ano antes da pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Todo mundo começou a usar a telemedicina. Hoje se usa muito mais a telemedicina. Eu faço consulta, eu tenho um médico que ele não é daqui e eu faço consulta com ele também, né, por vídeo e tal. Em determinados momentos vai presencial e tal. Então isso de repente se tornou possível. Mas antes a gente tinha uma mente de que isso não era possível. Aí a pandemia abriu a nossa cabeça. Então, às vezes falta de uma visão ou de um preconceito em relação a saber exatamente como é que funcionam determinadas metodologias, determinadas tecnologias e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, quantidade de alunos do ensino presencial, ali está no verdinho, e quantidade de alunos da educação à distância. Como foi crescendo e hoje... Existem mais alunos de educação à distância no Brasil do que alunos no ensino presencial. Então, a educação digital ela cresceu muito mais e continua crescendo. Olha, para vocês terem uma ideia, de número de novos alunos. Em 2014 tinha entrado 2.383.000 alunos no ensino presencial. Em 2021 entrou 1.467.000, caiu 70%. Já a EAD... Nesse mesmo ano aqui, tinha entrado 727.000 alunos na EAD. Em 2021, 2.477.000. Cresceu 70%. Então, você vê, isso aqui é o número de novos alunos, né? Aquele número anterior é o número de alunos matriculados como um todo. Então, cresceu e está crescendo cada vez mais a educação digital. E por que está crescendo? Também ajudou muito o efeito pandemia. Em 2017, 80% imaginaram, eu quero só o presencial. E 20% consideravam o EAD como opção. Depois da pandemia, 22% que é só o presencial, 80% já consideravam o EAD como opção. Então a pandemia acelerou mais esse processo. Claro que ele vinha realmente já numa crescente, conforme vocês viram, né, no gráfico anterior. Mas a pandemia acelerou porque as pessoas... acabaram utilizando, não tinha outra opção, utilizando realmente, de alguma forma, a educação à distância. E viram que, opa, peraí, esse negócio funciona, esse negócio eu não sabia que era dessa forma. E aí, então, a gente precisa desmistificar essa questão da EAD. Né? Como é que exatamente funciona? Primeiro, a EAD já existe, gente, há muitos anos. Então, o aluno não é cobaia. A gente não está experimentando aqui a metodologia e está colocando algumas atividades para vocês e vamos ver se dá certo. Não, a EAD já existe há muitos anos, com outra forma, com outra metodologia, e ela foi evoluindo, e até com outra tecnologia, que é
Antigamente se tinha estudo por correspondência. Era ruim? Era uma forma de se estudar, você tinha algumas dificuldades em termos de interação, sim. Mas hoje, com a tecnologia, a interação é na hora. Então, aquilo que se fez e as dificuldades que se tinha nessa época foi um aprendizado para melhorar muito o que se tem hoje. Então, hoje é muito melhor ainda, porque também a tecnologia ajudou. E hoje, o mundo inteiro já é EAD. Não é uma coisa que nós no Brasil resolvemos inventar aqui e tal, apesar que o Brasil ele desenvolveu muito, né, inclusive metodologias, tá? Mas o mundo inteiro usa. Harvard, que é uma das principais universidades do mundo, usa. Tem EAD também, tem muitos alunos na EAD. Outra coisa muito importante, aluno da EAD não é preguiçoso, porque ele não assiste só uma aula por semana. Tem gente, claro que tem gente que até escolhe a EAD porque não quer estudar. Porque acha que não vai precisar estudar. Uma vez uma aluna pediu para me chamar, queria falar comigo, estava braba. Falou, Adriano, seguinte, quando eu cheguei aqui para fazer matrícula, eu falei assim, eu não tenho tempo para estudar. Eu faço um monte de coisa, eu não tenho tempo. Mas agora vocês estão me mandando assistir aula ao vivo, assistir aula gravada, ler livro, fazer prática, fazer... Cara, eu não tenho tempo. Eu quero fazer faculdade, mas eu não quero estudar. Eu não tenho tempo para estudar. O que você fala para uma pessoa? Ela quer fazer faculdade, mas não quer estudar. Gente, se você for fazer faculdade no ensino presencial ou na educação à distância, você tem que se dedicar da mesma forma. Não importa a metodologia. Mas sabe qual é o grande culpado disso? Somos nós mesmos do mercado educacional que no início, quando a gente vendeu a ideia da EAD, a gente vendeu a ideia como educação à distância, aula uma vez por semana. Aí as pessoas, opa, não preciso ir todo dia, então uma vez por semana, isso tudo que eu quero, não preciso estudar. Mas não é isso. Na verdade, aula transmitida uma vez por semana, mas você tem várias outras atividades para absorver o conteúdo, né? Que é o que a gente vai ver também na sequência, tá? Então, desmistificar isso. Essa imagem de que é aluno de EAD, e tem gente realmente, todos esses anos de experiência, eu vi muita gente justamente falar, a gente estava num stand no shopping, aqui no Neumarkt, aí, muitos anos atrás também, e aí uma pessoa querendo, eu queria saber mais informações, e o irmão dele puxando, não, vamos embora. Não, deixa eu saber mais informações. Vamos embora, pô. Eu estudei todos os dias na faculdade presencial, fui lá e me dediquei todos os dias, agora se você quer fazer EAD, quer ter o mesmo diploma que eu, estudando uma vez só por semana. Claro que dessa maneira ele até tinha razão, se realmente fosse assim, mas não é assim, ok? Então, vamos falar um pouco de conteúdo. Para a gente entender tudo aquilo que a gente observa de conteúdo, né? Que não é só uma vez por semana. Então você tem, na Unicesumar, aula conceitual. Você tem aulas gravadas, disponíveis no seu ambiente virtual. Então você tem um livro, via de regra, 5 capítulos, e você tem uma aula para cada capítulo. Então você vai ler um livro e você vai assistir a aula que tem a explicação sobre aquele livro. Né? Então, ou seja, você viu 2 vezes, né, aquele conteúdo. Ok? E essa aula, por estar gravada, você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode assistir uma parte, assistir outra parte depois e assim por diante. Então isso facilita bastante. Então a tecnologia a seu favor. E aí você tem uma aula transmitida ao vivo, que é uma outra aula, que ela vai reforçar o conteúdo. Então você lê o livro, o capítulo do livro, você assistiu uma aula gravada e você vai assistir uma aula transmitida ao vivo, que ainda vai reforçar, e você vai aproveitar e fazer perguntas sobre aquele conteúdo, porque o interessante é primeiro você absorver o conteúdo, para depois você, eu tenho algumas dúvidas em algumas coisas aqui. Aí você vai para uma aula já preparado, já sabendo, tendo algumas dúvidas, e essa aula é muito mais rica. O aprendizado é muito maior. E tem as pessoas do Brasil inteiro assistindo junto com você. Uma pergunta de um pode ser dúvida de vários outros também. Então ela é muito interativa nesse sentido. Então você viu 3 vezes o conteúdo. Olha só o quanto que você realmente absorve, né, dentro daquele conteúdo que está sendo estudado. E aí você tem aqui, a troca de ideias, pessoas do Brasil inteiro ao mesmo tempo. Você tem lá o PowerPoint, né, material todo disponível para vocês também à parte. E cuidado, gente. Durante a pandemia, muitas instituições de ensino que não ofereciam educação digital fizeram o seguinte, eu preciso continuar as minhas aulas. Como é que eu faço? O aluno não pode vir, então eu vou transmitir a aula. O que é isso? Ensino remoto. Isso não é EAD. Qual é a diferença?
Quando você trabalha uma metodologia para EAD, você faz todo o planejamento para que você tenha um momento de aula, para que você tenha um material didático que acompanhe aquilo e complemente, que você tenha um momento de prática, que você tenha um momento de uma avaliação, tudo isso interligado. Quando você tem uma metodologia que é para o presencial, de repente, você tem que transmitir, cara, mas peraí, você precisa de um apoio, o cara precisa ter material didático, no presencial de repente não tem, aí a atividade que era prática que você tinha que fazer presencial, e agora como é que você vai fazer, que o seu negócio não estava planejado, e vira uma bagunça. Então não é só a transmissão que vai resolver o problema nessa hora, é todo o planejamento de uma metodologia. Então a EAD, a educação digital, ela é toda feita e planejada para que você tenha melhor ensino e aprendizagem. E uma coisa complementa a outra. O ensino remoto é simplesmente eu preciso resolver um problema, que é a transmissão de aula. É diferente. E durante a pandemia, tem gente que teve experiência só com o ensino remoto e achou uma porcaria. Nossa, é isso que é o EAD? Meu Deus do céu, que volte o presencial logo. Mas que realmente não existia uma preparação e só uma aula transmitida de qualquer jeito, né? Sem muitas vezes nem a tecnologia também não vai resolver, né? Então cuidado com essa diferença em termos de qualidade aí. Aí você tem também, faz muita diferença, você ter estúdios diferenciados. Gente, quando você aprende gastronomia do ensino presencial, você está com o professor na sua frente fazendo ali a comida e está todo mundo olhando. Ok. Quando você faz na educação à distância, o quê? Gastronomia na educação à distância? Sim. Você tem uma qualidade de informação, qualidade de imagem e de detalhe maior do que quando o seu professor está na sua frente. Porque a própria câmera, preparada de cima, de lado, ela vai mostrar um nível de detalhe, que inclusive essa aula fica gravada, né? Que você pode assistir mais vezes enquanto você está fazendo, inclusive, o teu próprio alimento ali, para tirar dúvidas enquanto, de repente, aquilo que você assistiu no presencial, talvez você lembre, você anotou, onde é que está isso. Então você tem uma qualidade, e por isso que a educação à distância, ela tem que estar preparada para te dar essa qualidade, né? Para suprir muitas vezes essa falta de você estar presencialmente, mas ela vai suprir de uma maneira ainda melhor, para que realmente você tenha um apoio, né? Por exemplo, durante uma aula de gastronomia, ou durante uma aula de educação física. Olha só que interessante, enquanto você está lá fazendo atividade junto com o professor, na educação física que você faz pela EAD, você tem imagens com tanto detalhe, inclusive, muitas vezes numa corrida, o drone te acompanhando, vendo o detalhe e tal, o detalhe de um movimento, por exemplo, de um esporte, que você tem um nível de detalhamento que você não tem, às vezes, estando presencialmente no local, tá? Então isso é qualidade de transmissão, isso é qualidade de proposta, ok? O que mais que a gente tem aqui também? As aulas, por serem transmitidas ao vivo, são atuais, gente. São exatamente feitas naquele momento. Mas cuidado, tem instituições de ensino que têm aulas gravadas de 10 anos atrás. Então, o fato de ser atual, de você estar assistindo uma aula transmitida agora, então você tem mais atual possível. Você tem histórico das enquetes, ou seja, aquelas trocas de ideias, você vai ter isso tudo arquivado. Você tem a avaliação da aula, você consegue avaliar cada aula que acontece justamente para um processo de melhoria contínua. Você tem disponível essa aula gravada até o final do seu curso. Então, a aula que você assistiu no primeiro ano, você está no último ano do curso. Meu Deus do céu, eu tive uma aula aqui que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo agora, mas faz 4 anos e tal. Cara, acessa o seu sistema que aquela aula de 4 anos atrás ainda está lá. Você pode acessar. Olha que negócio interessante. Material didático e a tecnologia envolvida. Você tem material impresso, no nosso caso, você tem material impresso. O aluno que entra na nossa metodologia, a partir do 3º módulo, passa a receber o material impresso. Nos 2 primeiros módulos, ele tem acesso a todo o material que não é PDF. Porque, meu material é em PDF. Não, não é PDF. É um material com acesso digital, inclusive com interatividade, no modo completo. Você tem. E depois você pode optar, porque tem gente que não gosta, nem tem, até porque é uma questão até de mudança, muitas vezes, até de cultura, essa questão realmente de você ter o livro físico. Não, eu quero ter o meu livro físico, então você vai ter, a partir do 3º módulo. Mas tem gente que não quer, que acaba deixando o livro. Então você tem a opção, inclusive, de ter acesso só pelo digital.
E o dinheiro que a gente ia gastar no seu livro é feito doação. A instituição faz doação. Olha só, você pode escolher essa opção. Então, legal, mas você vai ter acesso de várias maneiras aqui, conforme você escolher, tá? A gente recebeu um prêmio como melhor material didático do país, gente. Então, isso vale tanto para o impresso quanto para o digital, né, que conteúdo, diagramação ali, tudo acompanha. E aí, grade curricular e conteúdo atualizados. Isso aqui é muito importante também. E o livro, dê uma olhada no livro da Unicesumar ou da concorrência. A gente até falava, gente, dá uma olhada aqui, ó, o ano que foi editado. Nossa, todo ano ele tem nova edição. Todo ano ele é atualizado. A concorrência se abria 10 anos atrás. Como é que você dá uma aula de gestão de RH de 10 anos atrás, que você nem fala de e-social? Como é que você dá uma aula de serviço social, cujas políticas públicas são muito diferentes de 10 anos atrás? Como é que você dá uma aula de TI com um livro de 10 anos atrás? Não dá. Tem que ser atualizado. E o currículo, a grade curricular também, tem que ser atualizado conforme o mercado também exige. Podcast. Então, você ter maneiras diferentes também de se assimilar ou de complementar também teu conteúdo. Também tem isso também usando tecnologia, né? Olha só quantas tecnologias envolvidas aqui para você assimilar o conteúdo. Biblioteca virtual. Você tem acesso tanto à biblioteca física, que está na matriz, que você pode pedir o livro sem custo nenhum, quanto à biblioteca digital. Você pode escolher o livro que você quiser, tem acesso pelo seu computador a qualquer conteúdo aí. Tem a maior biblioteca do mundo digital disponível para você sem custo nenhum. Tá? Então, tudo isso disponível para o nosso aluno. E o próprio ambiente virtual, tudo isso está no ambiente virtual. E como é que é esse ambiente virtual de aprendizagem? Tem muitas diferenças em termos de instituições e seu ambiente virtual. O que está disponível para isso? E o investimento nisso, só para você ter uma ideia, o nosso ambiente virtual se chama Estúdio, que você pode acessar pelo tablet, pelo celular, pelo computador. A nossa EAD tem 15 anos. Todo ano ele tem melhorias. Você imagina uma instituição entrando na educação digital hoje. Vai provavelmente ter a versão daquilo que a gente tinha 15 anos atrás, né? Porque está iniciando. A gente melhorou, melhora, e o negócio é tão intuitivo. O ambiente virtual, que tem muita gente, inclusive, que vem transferido de outras instituições e fala, cara, a diferença é gritante daquilo que vocês têm, né? Como facilidade, como acesso, como complementação e assim por diante. E tudo isso na palma da sua mão, né? Então você tem esse aplicativo, lembra que a gente comentou disso? A sua faculdade está na palma da sua mão, todo o conteúdo está na palma da sua mão. Onde você estiver, você pode estudar. Eu não tenho tempo, porque eu viajo muito. Você viaja de ônibus? Cara, então você vai ter todo esse tempo da viagem para estudar. Está com o seu celular. Eu viajo de avião, beleza? Não vai ser você que vai pilotar, então você pode, né? Tem muita coisa que você vai ter acesso ali offline. Eu viajo de carro, então você não vai ficar acessando o seu celular, porque senão você vai bater o carro. Mas você consegue ouvir conteúdo também. Lembra que tem podcast e tudo mais? Você consegue ouvir enquanto você está... Então, gente, você consegue aproveitar muito do seu tempo, sim, estudando. Aquele tempo que seria perdido, você tem a faculdade na palma da sua mão. Ok? E a tecnologia para tudo isso, QR Code. A gente está falando de material didático e olha só que interessante, que inteligente que é. Você tem o conteúdo, que você leu o material aqui, você entendeu, muitas vezes está falando de um motor, enfim. Você entende, eu acho que eu entendi como é que funciona, porque ele explicou, está escrito. Aí, de repente tem um desenho ali. Eu acho que eu entendi também que tem um desenho aqui, mas acho que eu entendi. Aí o que você faz? Tem um QR Code, você direciona o seu celular para o QR Code, o que acontece? Salta um vídeo de 5 minutos, não é a aula, não substitui a aula, é um vídeo complementando este conteúdo aqui, que de repente ele está mostrando como é que aquele motor, por exemplo, está funcionando, que ele acabou de explicar. Olha quanto completo foi aquele aprendizado daquela página, em função desse QR Code. Isso tudo, né, tecnologia complementar, ok? Isso é um material didático feito especialmente para isso, que vai complementar a aula que você já teve, que vai complementar a leitura que você já fez, que vai complementar a aula ao vivo, a aula gravada, tudo isso interligado. E aí você tem também a realidade aumentada. Quem não teve essa experiência ainda,
pessoal ali tem alguns livros que de repente pode fazer alguma demonstração para vocês, mas eu vou mostrar rapidamente aqui. O ideal é eu mostrar no celular para vocês, mas aqui não tem condições de fazer isso. Mas como é que ele acessa? Você imagina que isso aqui está numa página de um livro, uma planta. Como é que você vê essa planta na realidade aumentada? Você direciona o seu celular e você vê ela em 3D. E você entra nesse ambiente com o teu celular, você direciona, você tira parede, você troca a cor de parede, você troca móveis, você interage. No seu celular ali mexendo, você interage. E você aprende. Olha que legal, isso é tecnologia. Você vê um motor, aqui tem um desenho do motor, você direcionou o seu celular, de repente o motor salta a sua mão ali, você mexe no motor, abre o motor, rotaciona o motor, e você começa a entender um pouco mais aquele detalhe do que está sendo explicado naquela aula. Isso é tecnologia, gente. Pode ver que eu estava filmando o livro ali, né? Você mexe no livro ali, parece que o negócio estava saltando na margem do livro. Tem muitos exemplos legais. Tem games, você aprende brincando, jogando. Tem simulações de situação, por exemplo, em sala de aula. Você está estudando pedagogia. E aí você tem uma situação que, o que você faria se surgisse tal coisa na sala de aula, se um aluno fizesse isso ou aquilo, qual seria a sua atitude? Você vai para cá, você faz isso aqui, aquilo lá, é um game. E aí você vai vendo, escolhendo a opção, você vai vendo as consequências disso, porque você está jogando. Estou dando um exemplo aqui, mas tem vários outros exemplos. Então você aprende jogando. Olha que interessante. Vamos voltar aqui e lembrar que a gente estava falando do ensino, muitas vezes, aquele ensino antigo, que você ficava só na frente do professor ouvindo ele falar, dando sono e tal. Olha quanta coisa que você está aprendendo, interagindo e usando a tecnologia, né? Então, voltado realmente para a educação. E aí, fora os recursos que o professor está utilizando, isso aqui é uma lousa que, durante a aula, é uma lousa invertida, ele está escrevendo, como se estivesse escrevendo na própria tela da própria câmera, né, desenhando, explicando, fazendo contas, e, enfim, né, tecnologia excelente aí para entender muito melhor. E são vários os recursos, então, que se utiliza e que realmente você aprende, né, que te ajuda realmente a aprender. E aí, mais uma vez, a gente tinha falado do metaverso. Então, o metaverso, o que é? Tudo isso que a gente está fazendo, a gente está preparando para o metaverso. O que é o metaverso? É um grande jogo, né? Você está lá com o personagem, está com o avatar, e como é que vai ser, por exemplo, para você aprender como é que era a guerra, o que aconteceu na guerra em tal período e tudo mais. Daqui a pouco você entra no ambiente lá e você está com o seu personagem, você está no meio da guerra ou no meio de uma situação. Você imagina você no ambiente, o quanto você vai entender muito melhor aquilo que foi explicado. Você está simulando muito mais isso. Então eu estou dando um exemplo do que pode ser feito, por exemplo, com o desenvolvimento do metaverso. Então sim, você pode usar a tecnologia para o aprendizado, tá? Na EAD tem muita prática. Então, desmistificando ainda algumas coisas. A EAD não tem prática. Quem falou que não tem prática, gente? Todas as disciplinas de um curso superior na EAD tem prática. Todas as disciplinas. Curso de administração tem 42 disciplinas. Todas as disciplinas têm prática. A prática não é necessariamente você sair de um lugar, ir num laboratório, fazer a prática e ir para casa, né? Não é necessariamente só isso. A prática são feitas de várias outras formas. Então, vamos entender essas formas. Então, esses laboratórios práticos, a gente imagina aí, né, um lugar, o pessoal fazendo essas práticas, mas assim,
Mapa de atividades práticas. O que é? É uma prática guiada. Então eu não preciso ir num lugar para fazer, por exemplo, um álcool em gel. Você aprende como fazer e você tem que comprovar isso para o seu professor, ou ao mesmo tempo você aprendeu a fazer um prato de comida, uma receita específica, e você vai desenvolver isso. Digamos um pão, fica mais fácil até de dar esse exemplo. Você tem que fazer, você aprendeu isso através da aula ao vivo, através de uma aula gravada, viu no material, está tudo muito detalhado, daí você vai fazer em casa. Então eu vou fazer de pijama. Não, porque você tem que estar vestido a caráter. Você tem que usar os utensílios certos. Se você não tiver os utensílios certos, você é descontado ponto. Você tem que ter os utensílios certos para isso. Aí você vai desenvolver, e aí você, detalhadamente, você vai colocar passo a passo como você fez isso. Qual foi o passo a passo, você tira foto, filme, enfim. Então, conforme está sendo solicitado. E aí, você manda para o professor. Só que o teu pão, ele ficou murcho. Você tirou foto, tudo mais ficou murcho. E o professor vai identificar que é o seguinte, numa das etapas você tinha que ter feito a massa e ter deixado descansando. Sei lá, 15 minutos, meia hora, não sou o cara da área, mas enfim, tem que deixar um tempo descansando. Se você não fizer isso, você vai fazer o pão vai ficar murcho, não vai crescer a massa. Então, ele consegue identificar isso e consegue te dar o feedback. Estou dando um dos exemplos, né? Mais uma vez, são de todos os cursos superiores, de cada uma das disciplinas tem sua prática. Você está fazendo curso de marketing, de repente você tem que participar de um evento, fazer entrevistas lá com o pessoal que está participando do evento, com o pessoal que está organizando, entender como é que foi, ver como é que é o público lá, como é que foi comunicado, isso tudo é uma prática que você está fazendo, né, no local, enfim, está fazendo um relatório sobre isso, também é uma prática guiada, onde você depois mostra como é que você fez e tal, o professor te dá um feedback. Então são várias as maneiras, então, a gente tem que quebrar um paradigma de que a prática é aquilo que você vai num lugar necessariamente e tem um laboratório para isso, né? Então, gastronomia, você pode inclusive fazer a própria prática dentro do seu restaurante, se você tiver um restaurante. E aí você tem também os laboratórios físicos, para determinados cursos que necessitam, engenharia, farmácia, biomedicina, estética e cosmética, podologia. Então tem alguns cursos que aí sim necessitam dos laboratórios no polo, aí você vai fazer a prática lá. Tem instituição de ensino que não tem esses laboratórios para determinados cursos. A gente entende que é sim necessário, além de todo o trabalho ali que você fez, de você ter a prática também em laboratório para, né, a confiabilidade aí também, né, de todo o processo de aprendizagem. E aí nós temos aqui de laboratório de estética. Aí você tem um estágio supervisionado, né? Você tem, que também é a prática, né? Tem alguns cursos que tem essa exigência, você vai fazer a prática e sempre acompanhado também, então é mais uma maneira de se fazer. Você tem os ambientes profissionais, que são as parcerias que a gente faz com as empresas, onde as empresas têm a necessidade justamente de atuação, e o aluno está atuando e está aprendendo, então é uma troca, né? São parcerias que a gente faz para que, por exemplo, o curso de produção cervejeira, você faz uma parceria e você consegue produzir a sua cerveja, de repente, num lugar. Então, são maneiras de você fazer isso, estimular ainda mais essa prática e parcerias também. Você tem visitas técnicas que são bastante estimuladas também durante o seu curso, para que você realmente realize isso e que também você entenda um determinado processo. Você tem atividades de ensino e extensão que você pode fazer dentro daquilo que a própria faculdade proporciona algo extra ou dentro daquilo que está sendo oferecido no mercado, que é a complementação ao seu estudo também, tá? É obrigatório que você faça uma carga de horas nesse sentido para você se formar, tá? Seja você participar de congressos, participar de palestras ou participar de determinadas ações aí no mercado. Olha que interessante isso aqui também, gente. Falando ainda de prática. Reality shows. Cara, que instituição de ensino no Brasil faz isso? A Unicesumar faz. Você aprende muito, porque reality show, nós temos reality show de gastronomia, tem reality show de música, né, no mercado como um todo. Nós usamos isso para o aprendizado. Então, nós temos o reality show de Mão na Massa, a gente reúne os melhores alunos, os melhores trabalhos feitos num determinado período, são 5 mil alunos de gastronomia no Brasil inteiro. Em determinado momento, a pessoa tem que fazer uma determinada receita, um determinado trabalho, e são escolhidos os melhores do Brasil, e essas pessoas são chamadas para um determinado local, por exemplo, a Matriz, onde com tudo pago,
e vão desenvolver ainda, né, um trabalho. Todo mundo acompanha, né, ao vivo, via rede social. Então é de alto nível. Se eu faço isso no ensino presencial com 30 pessoas, cara, vai ser legal? Vai. Mas quando eu faço isso, seleciono os melhores do Brasil, olha o alto nível que eu coloquei agora esse trabalho, onde aqueles que estão lá estão aprendendo muito e o pessoal do Brasil inteiro está aprendendo também. É muito legal, tá? Isso a gente faz com moda, da mesma maneira. A gente fez agora com música. Cara, isso aqui foi sensacional. Com cantores consagrados do Brasil aí, sendo jurado aí, né, nesse programa que foi criado pela Unicesumar. Nós tivemos aí também prêmio como melhor cerveja do Brasil, e quem ganhou foi em Gaspar aqui, melhor do Brasil, foi um aluno de Gaspar que fez a melhor cerveja do Brasil, nessa premiação aí, do nosso curso de produção cervejeira. Nós temos aí também, dentro desse trabalho todo, um trabalho que a gente esteja antenado com o que o mercado de trabalho precisa. E aí você desenvolve atividades como, por exemplo, Desafio Nacional. Você tem um mapa de atividades práticas e muitas vezes isso faz parte do desafio, onde você vai ter um vencedor no Brasil, os vencedores ganham determinados prêmios, é incentivado isso para fazer, né, no Brasil inteiro, o pessoal desenvolver altos níveis de trabalho. E também, olha que coisa interessante, gente, os trabalhos também são feitos para que aquele trabalho faça sentido para que você, quando você for usar isso no mercado de trabalho. Para que aquilo que você fez e fez bem feito já faça parte do seu portfólio. Para você mostrar o quanto que você é bom naquilo que você está fazendo. Para que você consiga um emprego muito bom, ou consiga um emprego muito melhor, ou consiga, né, algum destaque, enfim. Porque você não precisa desenvolver isso na empresa, não. Você já fez isso para fazer parte do seu portfólio. Isso já é pensado para que realmente seja desenvolvido dessa maneira, tá? Aí você tem também certificado parcial. Isso também é uma maneira inteligente de que você não esperar só o final do seu curso para você receber o seu diploma. Você também recebe, na metade do seu curso, um diploma específico, ou seja, com uma titulação específica por aquela carga horária que você teve, que é metade do seu curso, tá? A gente tem também o banco de talentos e oportunidades. Isso aqui também é interessante, você também está antenado com as oportunidades do mercado. O nosso aluno, ele fica em evidência nesse banco de talentos, e nós temos parcerias com empresas no Brasil inteiro que precisam desses talentos. E o sistema é um sistema inteligente que é o seguinte: a cada nova disciplina que você estuda, que você passa, que você aprende, o sistema já entende. Opa, a Maria aqui já aprendeu isso aqui, então agora eu vou destacar mais ela em algumas pontuações. Eu vou deixar mais ela em evidência para determinadas vagas. E o sistema, para aqueles que estão procurando pessoas com aquela habilidade, enfim, com aquela competência, ele já sinaliza para aquela empresa. A Maria aqui é uma das candidatas aqui fortes a esse trabalho. E cada disciplina que você vai completando, esse sistema vai te qualificando ainda melhor aí para as oportunidades, tá? Então, um sistema inteligente nesse sentido também. Aí nós temos também Semana de Conhecimentos Gerais. Você aprende não só aquilo que você tem na sua área, você aprende também temas gerais, né, de responsabilidade social, ou outros temas que vão te ajudar a desempenhar também o trabalho no mercado. Nós temos também temas de semanas de cursos, determinados cursos que são feitos, Semana da Nutrição, Semana da Arquitetura, onde são feitos trabalhos específicos com professores de destaques, com temas atuais, com network, com muitas vezes membros de conselhos e órgãos de classe, ou seja, são temáticos, muitas vezes até para discutir a regulamentação da profissão, coisas de interesse de determinadas áreas. Então isso também acontece durante o seu curso. O que vem à sua cabeça quando falamos sobre a educação à distância? Sabe o que vem na nossa? Nossa produção de conteúdo é levada a sério. São 10 estúdios próprios, gerando aulas exclusivas, para que nenhum detalhe se perca e o aluno tenha a melhor experiência em aprendizado. Na produção de materiais, investimos nosso principal capital,
o conhecimento. Começamos pela escolha criteriosa dos autores de nossos livros, passando por designers, diagramadores e revisores educacionais, utilizando os recursos mais modernos do mercado para oferecer o melhor material didático do Brasil. Acompanhamos de perto a vida de nossos alunos também através da nossa plataforma exclusiva de aprendizagem. Aqui, o desenvolvimento de cada um deles acontece, acessando aulas e conteúdos fundamentais para a jornada acadêmica. Além disso, eles podem participar de um programa exclusivo de desenvolvimento pessoal que utiliza princípios de coaching. Nele, o aluno encontra insumos para organizar sua vida e realizar seus sonhos. Somos pioneiros nisso. Utilizamos a mais moderna infraestrutura e tecnologia para atender nossos alunos e polos, em um processo de melhoria contínua de nossas plataformas de navegação, atualizando nossos equipamentos, monitorando as atividades da rede e oferecendo suporte para as operações da nossa educação à distância em centenas de polos espalhados por todos os estados do Brasil. Somos próximos dos nossos alunos em todas as etapas da sua formação, oferecendo suporte on e offline, com profissionais capacitados para auxiliar os estudantes em suas dúvidas, além, é claro, da correção de trabalhos, provas e atividades. A educação à distância da Unicesumar é muito mais do que você vê. Entregamos aos nossos alunos a melhor ferramenta para realizar seus sonhos e melhorar sua qualidade de vida: a educação. Aqui, a jornada do nosso aluno é acompanhada de perto e seu desenvolvimento levado a sério. Educação à distância Unicesumar, de perto e levada a sério. E aluno do EAD é muito bem aceito em empresas inteligentes e inovadoras, né? Muitos pensavam assim, poxa, mas como é que aluno do EAD é aceito no mercado? O pessoal tem preconceito com aluno do EAD? Isso podia ter acontecido há anos atrás. Mas hoje, tem muitos diretores, gestores de empresa que fazem, inclusive, estudam com a gente e sabem, inclusive, do perfil de proatividade desse aluno, que é um perfil bastante diferente, justamente pelas atividades que desenvolve. E nós temos mais de 12 mil empresas parceiras no Brasil inteiro que indicam que se estudem com a gente. Então, se você chega nessa empresa dizendo que estudou na Unicesumar, por exemplo, é claro que eles vão aceitar e muito bem, muito bem. Então são empresas a nível nacional, são empresas locais, então é muito forte esse nível de parceria no Brasil inteiro, tá? E aí você tem as atividades avaliativas, que fazem parte também do curso. São atividades de estudos, são questões discursivas, são questões objetivas. E a Semana de Conhecimentos Gerais, que a gente já falou também, que são palestras, né, sobre várias áreas. Tudo isso faz parte da sua avaliação e você vai ganhando nota, você vai ganhando conceito para que não fique só dentro de uma prova. E a ideia é que esses trabalhos você possa desenvolver e vá aprendendo com eles. E muitos desses trabalhos, como por exemplo atividades de estudos, você pode consultar o conteúdo para poder fazer. Então eu estou colando. Não, você está consultando e está aprendendo e está fazendo da melhor maneira. Para depois, quando você fizer a prova, você saber o que você fez. E aí você saber fazer muito bem a prova. E quando você for para o mercado, você ter realmente aprendido. Nosso objetivo aqui não é que você passe num curso, é que você aprenda. Passar é consequência, o diploma é consequência do seu aprendizado, né? Então, as atividades de avaliação são todas pensadas dessa maneira para que você aprenda. Aí você tem a prova presencial no computador também, que faz parte, né, da metodologia. E aluno da EAD não estuda sozinho, gente. Você tem os professores, e é uma equipe de professores, você tem o professor formador, que é aquele que está dando aula, você tem o conteudista, que é aquele que escreveu o livro, que às vezes até é o mesmo professor aqui.
tutor mediador e tutor online, que são professores da disciplina que te acompanham durante o processo de aprendizagem, durante a sua aula. Também tem momentos onde você possa tirar dúvidas, inclusive fora da aula. Então você tem uma equipe que é muito mais do que no ensino presencial. Você normalmente é estimulado a tirar dúvidas durante a aula presencial, naquele momento. Na educação à distância você tem vários momentos, seja durante a aula, seja depois da aula, e com equipe de professores, além do seu professor formador. E você tem o tutor presencial, que ele tira dúvidas da metodologia, que é aquele cara que está no seu polo. Então, mais uma vez, uma equipe à sua disposição. Você tem colegas em todo o Brasil, e aí as pessoas acham, pô, o aluno estuda sozinho, né? Ah, coitado do aluno de EAD, é isolado. Gente, você aprende com colegas em todo o Brasil. Vamos lá, você está assistindo uma aula transmitida ao vivo, e você está aprendendo sobre receitas. E de repente, em um determinado momento, está todo mundo no chat lá, e conversando, lá, e trocando ideias, e de repente você fala como é que se faz um joelho de porco, que é o que a gente é especialista aqui, ou de repente você fala de um barreado, que o pessoal de Morretes, no Paraná, é especialista, ou você fala, de repente, alguém lá de Belém do Pará, fala que eles usam um óleo diferente lá para tempero e tal. Olha que interessante, o quanto que é o teu nível de aprendizagem, graças às diferenças culturais, às experiências diferentes que se tem no Brasil inteiro. Então, diferente de você estar numa sala de aula de ensino presencial com 30 pessoas que pensam a mesma coisa que você, muitas vezes, na mesma região, quando você tem, na educação à distância, essa diferença, essa complementação cultural, você aprende muito e você também contribui para o aprendizado das outras pessoas também, tá? Então, você aprende e muito. Ok? Com os colegas no Brasil inteiro. Você tem ainda um acompanhamento e incentivo da própria tutoria sua para que você, né, continue fazendo o seu curso e que você, né, possa tirar suas dúvidas. A tecnologia ajuda muito a gente nesse processo, gente. A gente ganhou um prêmio como a melhor instituição do mundo em relacionamento com o aluno. Nós ganhamos um prêmio como a melhor instituição do mundo em relacionamento com o aluno. Sabe por quê? Porque a gente utiliza a tecnologia, de todas as informações que a gente tem de vocês, eu sei exatamente que hora, que minuto que você acessou a aula, acessou a atividade, que minuto você deixou de assistir a fazer aquela atividade, se você fez a atividade ou não, e eu uso essa informação para te ajudar, para te incentivar. De repente você não está acessando a aula, de repente naquela semana, na outra semana, a gente liga para você, João, ok, eu sou o tutor aqui de Blumenau, eu estou aqui queria ver com você se está tudo bem com o teu curso, está fazendo as aulas, você está tendo alguma dúvida, vi que você acabou não fazendo uma atividade e está vencendo as atividades, posso te ajudar, de alguma maneira que eu possa. Ou seja, a gente te incentiva, a gente usa essa informação para poder te ajudar, porque o objetivo é que você se forme. E a gente está te acompanhando e a tecnologia nos ajuda a esse acompanhamento, ok? Então, quando a gente pensa que o aluno do EAD ele é só mais um número, cara, a gente tem mais ajuda, está mais junto que você, do que no presencial, que você não tem esse acompanhamento, como a gente consegue fazer, tá? Isso é tecnologia, né? Aulas de reforço, tem um aluno de engenharia, quando tem aula de matemática, ele, meu Deus do céu, cara, esses cálculos aqui, eu vou ficar que nem um doido. A gente sabe disso, que às vezes realmente tem dificuldade, e a gente já trabalha muitas vezes uma aula de reforço, para que você não tenha dúvidas disso, a gente já antecipa, né, um possível problema. Isso é ser inteligente, isso é ter comprometimento com o seu resultado, né, e não simplesmente que você tenha dificuldade, não passou, vai ter que fazer de novo. Não, a gente vai te acompanhar e a gente já, mais uma vez, antecipa isso. Se tem cursos de nivelamento, a possibilidade de você fazer português, matemática, informática, tem gente que está um tempo sem estudar, você pode fazer, está de graça esses cursos, para quem quiser fazer. E ainda você tem alguns incentivos, tendo feito esses cursos também. Você tem outros cursos gratuitos, a gente sabe a dificuldade de muita gente na questão de gestão do tempo, na questão de finanças pessoais. A gente já sabendo disso, a gente antecipa para você, você tem curso disso. Tem gente que paga por curso nesse sentido. Você pode fazer aqui de graça. Está lá no seu ambiente virtual. Vai ficar disponível no seu ambiente virtual para você fazer. Então, para você ver quantas coisas que a gente tem além do seu curso superior. Quanta coisa que a gente está complementando e te ajudando. E aí, a gente achava que a gente só fazia uma aula por semana, né?
Olha só quanta coisa interessante. Claro que nem tudo aqui é obrigatório fazer, tem coisas que são complementações mesmo. Aprender com os pares, a gente também tem programas de monitoria que os próprios alunos podem participar, isso é incentivado, inclusive os alunos que são os melhores alunos de cada disciplina, eles até são incentivados a isso e também ganham benefícios em função de tirar dúvidas de aluno. Então é mais uma maneira que você possa também ter um apoio. Olha só que legal. E ainda fora isso, a gente está chegando já no finalzinho, tá, gente? Fora isso, você tem também, para que você tenha isso tudo, uma segurança de armazenamento de dados, você ganha acesso ao pacote Office, armazenamento na nuvem, acesso ao Google for Education. Então tudo isso para que realmente você tenha segurança e você realmente possa armazenar isso. O aluno ganha, né, aluno da Unicesumar. E aí nós temos as metodologias inovadoras. A Unicesumar criou o modelo híbrido no Brasil, que hoje muito se fala em outras instituições. Nós criamos um modelo onde a gente pegou o melhor do presencial e o melhor da educação à distância e criamos um modelo híbrido, que é você ter toda essa tecnologia de aulas transmitidas, de interatividade, e você ter o melhor do presencial, que é a prática em laboratório, né? E aí a gente criou esse modelo híbrido. Aí com a sala de aula, com metodologias ativas, o que é isso? Cara, você não precisa ir para uma sala de aula para você aprender. Você aprender o conteúdo, você tem aulas transmitidas, você tem aulas gravadas, você tem tudo aquilo que você usa na tecnologia. Quando você vai numa sala de aula, você vai para... quem é que está olhando necessariamente, professor? Cada um está olhando para seus pares aqui, para os seus grupos. A sala de aula é assim constituída para que as pessoas façam os trabalhos e interajam. Então ela vai para uma sala de aula para isso. Você aprendeu o conteúdo, agora vai lá discutir, vai lá trocar ideias. Isso é um modo inteligente. Por que é a metodologia ativa e por que se chama sala de aula invertida? Você inverte os papéis. Não é o professor agora que está te ensinando, você aprendeu já. Agora é você que é o responsável também por essa troca, por esse aprendizado, por esse reforço. Você muda os papéis ali e aí você aprende muito mais por essa responsabilidade, tá? Nós ganhamos inclusive um prêmio, aliás, 2 prêmios em função dessa metodologia. A gente foi destaque no Brasil inteiro, as instituições no Brasil inteiro hoje querem copiar esse modelo que a gente criou, né, que é essa metodologia híbrida. Avançar é preciso. O mundo não é o mesmo de ontem, nem a educação. Por isso, a Unicesumar reuniu o melhor do ensino presencial e da educação à distância para desenvolver um método inovador para os cursos de engenharias. A metodologia híbrida Unicesumar. Sabe o que isso quer dizer? Que é possível estudar combinando a experiência das aulas práticas com a tecnologia digital. Os polos dispõem de laboratórios físicos e tutores facilitadores, criando um vínculo maior com o aluno, dinamizando os encontros presenciais e à distância, integrando conteúdos através de metodologias ativas e garantindo a aprendizagem. Tudo começa com a seleção de autores e professores para o material didático. Eles são orientados e ambientados para darem início ao desenvolvimento dos conteúdos. Os materiais criados por eles passam pela validação da coordenação pedagógica e seguem para a produção. Os conteúdos são produzidos integralmente pela Unicesumar. Um trabalho rigoroso que envolve professores renomados, designers, ilustradores, revisores e especialistas em tecnologia digital educacional. Em seguida, temos a gravação e edição dos vídeos conceituais e pílulas de aprendizagem. E por último, os ajustes finais e disponibilização das aulas, materiais impressos e digitais para os alunos. Todo esse processo é embasado pela inovação. A metodologia híbrida Unicesumar conta com laboratórios físicos e materiais exclusivos para oferecer uma experiência virtual única, por meio de ferramentas como a realidade aumentada e QR Codes. Esses recursos permitem que o aluno aprenda através da reflexão sobre a experiência. Para a Unicesumar, isso é avançar. Somar
tudo de mais inspirador que a instituição oferece e desenvolver um novo ensino, diferente e ilimitado para quem quer cursar engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica ou engenharia de produção. Metodologia híbrida UniCesumar. O melhor da educação à distância e do ensino presencial juntos para você ir ainda mais longe. Esse modelo híbrido ele iniciou com engenharias e arquitetura e agora se estendeu também para a área de saúde, a área de bem-estar. Então a gente tem vários cursos nesse modelo híbrido também, com laboratórios, com toda essa prática aí também. E aí, gente, a gente vai concluindo aqui que quando aquelas pessoas falavam assim, você faz faculdade presencial? Aliás, você faz faculdade EAD? Hoje, a pergunta é essa. Você ainda faz faculdade presencial? Com toda essa tecnologia, com toda essa inteligência, com todos esses recursos, não faz sentido você ter que sair de casa para sentar numa sala de aula, ouvir o professor falar e ir embora para casa. Você não precisa sair de casa para você ouvir um professor falar e você interagir, você aprender. Você consegue isso com a flexibilidade da educação digital, com a interatividade, ter muito conteúdo de qualidade e muitos recursos para isso, né? E o diferencial da EAD pode ser a qualidade. Sim, o resultado disso tudo, porque tem gente que escolhe EAD por causa de preço, porque é mais barato. Não, gente, o diferencial, por que digo que pode ser? Porque tem instituição que não consegue, infelizmente, oferecer a qualidade, às vezes nem no presencial e nem mesmo na educação à distância. Mas tem instituições sérias, sim, que levam também, né, essa metodologia a sério e você tem o melhor da qualidade. E como é que você sabe isso? Como é que o MEC avalia uma instituição? Existe o conceito institucional, que ele avalia a instituição de ensino e sua estrutura, e o IGC, que avalia o quanto que realmente o aluno aprendeu durante o curso superior. Tem instituição de ensino que fala o seguinte, tenho nota máxima no MEC. Mas ela está dando uma enganadinha em vocês, porque essa nota no MEC não quer dizer de qualidade. Ela tem nota máxima em conceito institucional, quer dizer que ela tem uma boa estrutura. Por isso ela pode expandir. Então não significa necessariamente qualidade, significa que você tem possibilidade de ter qualidade. A qualidade é quando você tem o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que ele se baseia principalmente na nota do ENAD, que é a prova aplicada pelo MEC para saber o quanto que um aluno realmente aprendeu durante o curso superior. Essa prova ele aplica em todas as universidades no Brasil inteiro, seja de curso presencial ou à distância. Aí você sabe se naquela instituição os alunos foram bem, na outra foram mal, na outra... E aí os nossos alunos têm as melhores notas do MEC do país, perante presenciais, perante EAD. Tá? E aí, olha só, o importante também é a recorrência. Então, nota 1 ou 2 são notas muito ruins. Nota 3, a maioria das instituições tem, que é o mínimo que o MEC exige. Nota 4 ou 5 é muito difícil ter, são notas de excelência. E nota 5, normalmente, são instituições públicas que têm, né? Algumas instituições públicas. Nota 4 ou 5, então, mais uma vez, são notas de excelência. Nós temos nota 4, que é muito difícil ter, há 12 anos, gente. Tem instituição de ensino que conseguiu, eu consegui esse ano nota 4, que é muito difícil. No outro ano, foi para 3 de novo, vamos tentar de novo 4. Então, então conseguir nota 4 é um feito, assim, muito difícil. Nós estamos com essa recorrência há 12 anos. Nenhuma outra universidade no Brasil conseguiu, há 12 anos, ter essa recorrência de qualidade. Somos a única no Brasil que conseguiu isso. Então, quem está entrando com a gente, tenha muito orgulho, você está entrando na melhor universidade EAD do país. Isso não somos nós que estamos falando. É o MEC, está no site do MEC. E aí, o que mais que fala de qualidade? Nós temos isso aqui que é o projeto de vida. Você tem um acompanhamento, gente, que é um coach, é um acompanhamento profissional. Você tem uma disciplina sobre isso, que a gente te acompanha. Graças a essa disciplina, a gente ganhou também o prêmio como melhor universidade do mundo em acompanhamento dos alunos. Vocês têm isso aí como disciplina. Aí a melhor instituição do mundo que a gente ganhou esse prêmio. A gente ganhou o prêmio como melhor material didático do Brasil, isso eu já falei para vocês antes.
também são referência de qualidade. A gente é a única há 5 anos entre as três melhores em atendimento, em seriedade, né, com o aluno, porque quando o aluno reclama de alguma coisa e você não resolve, ele fica puto da cara. Então, assim, problemas todos têm. Resolver, aí você mostra a seriedade realmente da instituição. A gente é a única há 5 anos entre as 3 melhores do Brasil em atendimento. Prêmio da revista Época e do site Reclame Aqui. Então, instituição séria. E vai levar sempre a sério. Nossos alunos, 98% estão satisfeitos. E aí, concluindo, gente, tudo isso, uma coisa bastante importante, vocês têm a possibilidade de indicar alunos. E aí tem muita gente que fala assim, indique para ganhar desconto. Sim, tem essa possibilidade de você ganhar desconto nas mensalidades, você indicando alunos e esses alunos se matriculando. Mas eu falo para vocês, não indique só por isso, ou indique, na verdade, pelo motivo muito melhor do que esse. O fato de você estar estudando na educação à distância, e você sentir a segurança, você sentir a satisfação e ver que está aprendendo, o quanto você pode influenciar outras pessoas, amigos, parentes, vizinhos, mostrar que, cara, eu estou aprendendo. Está valendo muito a pena. Então, amigo, é mesmo, mas aprende mesmo? Como é que é o negócio? Cara, vale a pena, vem estudar junto comigo. O fato de você ter convencido alguém a estudar, às vezes um amigo, tem o Antônio de Jaraguá do Sul, que é o nosso aluno lá, 60 anos de idade, ele começou a estudar. Um ano depois, 3 filhos dele começaram a estudar. No outro ano, mais 3 pessoas da mesma família começaram a estudar. Ele influenciou a família, deu segurança para a própria família realmente para estudar. E aí, o fato de você fazer isso, olha só, você vai ser responsável pela mudança de vida dessa pessoa. Essa pessoa, de repente, ela vai estudar, ela vai aprender, vai mudar de vida, vai conseguir um novo emprego, vai conseguir realizar seu sonho. E quem convenceu ela? Foi você que convenceu. Olha que legal isso. Então, mais do que, de repente, você ganhar algum tipo de benefício, é o quanto você pode dar segurança às pessoas por fazer um curso superior, assim como talvez alguém tenha feito isso por vocês e vocês se convenceram a fazer um curso. Eu acho que isso é legal, tá? É muito mais por esse benefício mesmo. E aí, nós temos, claro, a nossa comemoração, a nossa formatura feita aqui, inclusive no Teatro Carlos Gomes. Algumas fotos aqui das nossas formaturas muito bonitas. Então é realmente para comemorar. Essa aqui é uma foto, inclusive, daqui, desse espaço aqui que nós fizemos uma formatura, essa de alguns anos atrás. Fazer a formatura, espero estar fazendo o mesmo com vocês daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos, dependendo do curso de vocês também, né? Quero que vocês estejam, né, junto nessa jornada aí e contem com a gente para que isso realmente aconteça. E essa garantia de continuidade você tem aqui também, gente. Se formando, nós temos mais de 100 cursos de pós-graduação, tá? Que você realmente tem essa garantia de continuidade dos seus estudos. E nós temos também agora produtos diferenciados também, como essa MBA aqui, de pessoas com best-seller mesmo, em termos de livros, os livros mais vendidos no Brasil na área de gestão são os nossos professores dessa MBA. Então, coisas muito legais que acontecem e que você, de repente, possa ser esse nosso aluno também. Gente, falei pra caramba, eu tento falar em 1h30, deu 1h45, mas é bastante conteúdo, mas a nossa intenção aqui é mostrar para vocês o seguinte, gente. Tem muita responsabilidade na questão de conteúdo, mas tem muita tecnologia, tem muita qualidade, mas tem a responsabilidade da parte de vocês.
Vocês têm que comprar essa ideia, você tem que fazer a sua parte, estudar, se dedicar, para ter certeza que você vai colher os frutos disso. E contem com a gente para que realmente isso aconteça. Tá? Tenham a segurança de estar na melhor universidade EAD desse país e que com as melhores tecnologias, com as melhores ferramentas para que você complete os seus estudos.